Deus age conosco na nossa maneira, de maneira muito humana, diria até de maneira pedagógica. Para nos salvar, Ele vai nos ensinando. Ele gasta tempo conosco e pacientemente, já dizia o Papa Emérito Bento XVI, Ele vai se revelando a nós. Como se, diz o Papa Bento XVI, Emérito, o mundo é redimido pela paciência de Deus e destruído pela impaciência dos homens. Digo isso porque o Evangelho de hoje ele mostra realmente essa realidade. Diz Jesus aos seus discípulos: tenho ainda muitas coisas para dizer-vos, mas não sois capazes de compreender agora. A gente olha para isso e diz logo, ora, Jesus revela logo, diz logo tudo, eu quero saber tudo. A verdade, eu quero saber a verdade sobre mim, sobre o mundo, o que tu queres para mim, o que tu queres para os meus. Revela tudo. Mas não é assim. Nós não somos capazes de compreender. O que é que eu não sou capaz de compreender? A gente parece Pedro, né? Que algumas vezes Jesus teve que repreender para que ele entendesse que não era bem como ele estava achando que as coisas eram. E disse, para onde tu fores eu vou morrer por ti, ó Pedro, tu ainda vai me negar 3 vezes. E aqui é mais ou menos o que pode acontecer com a liturgia de hoje. Tenho muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de compreender agora. Sim, Senhor, eu sou, me diga logo tudo. Nós não somos ainda capazes de compreender. Pelo jeito, nós nem imaginamos o que Ele tem para nos revelar. Jesus passa 3 anos com seus discípulos, fazendo um caminho com eles, um processo de revelação. Como foi também a revelação no Antigo Testamento. O Senhor foi revelando ao longo da história do povo de Deus no Antigo Testamento, Ele foi revelando a sua vontade, revelando como é que Ele agia na história, revelando quem Ele era para aquele povo. Esses anos de revelação de Jesus com os seus discípulos, esses 3 anos de preparação para o quê? Para a cruz e para a ressurreição, que foram graduais. Ou então eles, e nós também, não iríamos suportar. É o Espírito Santo da verdade que conduzirá à verdade plena, diz o Evangelho. Por isso, nós estamos fazendo esse caminho de preparação para receber o Espírito Santo. Porque é o Espírito que revelará todas as coisas plenamente. Ele vai, não revela tudo, e o Espírito Santo lembrará e revelará a plenitude da verdade. Não porque ele vai dizer coisas novas para nós, mas porque ele vai nos fazer compreender aquilo que aconteceu. A morte de Jesus, a sua ressurreição, o seu caminho, aquilo que aconteceu, aquilo que já aconteceu na revelação do Filho, porque no Filho foi revelado todas as coisas, é o Espírito que nos fará compreender. Vamos ver aqui a experiência de Paulo. Hoje, Paulo chega a Atenas e faz um discurso perfeito. No campo da retórica, no campo da sabedoria humana, o discurso de Paulo é perfeito. Nós tivéssemos a capacidade de fazer um discurso como esse de Paulo. Atenas, que é o berço da cultura grega, uma da cidade de maior relevância no tempo de Paulo, Paulo chega lá e se faz necessária uma evangelização inculturada. Paulo se faz grego com os gregos e fala a linguagem dele, a forma deles de falar. E começa a anunciar Jesus. Paulo parte de um elogio aos atenienses. Encontra aquilo que tem comunhão. Ele não é agressivo, ele não chega com espada, dizendo, bora, se convertam ou então vão morrer. Mas ele faz comunhão. Ele procura as sementes do verbo naquela cultura, como diria Justino. São Paulo nos dá uma aula de evangelização aqui em vários aspectos. E aquilo que pode se encaixar na revelação evangélica, Paulo então aproveita para anunciar. Então Paulo diz, homens atenienses, em tudo eu vejo que vós sois extremamente religiosos. Com efeito, passando e observando os vossos lugares de culto, encontrei também um altar com esta inscrição, ao Deus desconhecido. São Paulo olha a cidade, vê aquela imagem e encontra na religiosidade e no agradecimento a essa força superior a ponte para fazer esse grego com os gregos. Paulo desenvolve o seu discurso até chegar em Cristo. É legal isso aqui, porque na nossa evangelização
Nós precisamos aprender a fazer isso. É encontrar a ponte. Não o muro, mas a ponte que nos une àquela pessoa a qual nós estamos tentando evangelizar. Encontrar o que tem de bom naquela pessoa. Encontrar quais são as virtudes que nós podemos encontrar no modo de ser dela, no desejo, aquela parte da boa vontade interior, os homens de boa vontade, que aceitam o Evangelho. Por isso é importante encontrar esses lugares, encontrar esse lugar comum para começar a partir um diálogo. Não a oposição. Às vezes a gente vai na evangelização procurando logo o que é oposto, para poder a gente brigar. A gente vai logo com a faca, a gente vai logo com a espada para começar a luta. E não é bem isso que nós precisamos fazer. Precisamos primeiro encontrar qual é a ponte. E da ponte e anunciando Jesus. E é isso que Paulo faz. Mas, Paulo desenvolve seu discurso até chegar em Cristo. Mas a ressurreição dos mortos é, como dirá em outra passagem, em Coríntios, 1 Coríntios, ele diz que a ressurreição dos mortos é loucura para os gregos. Os gregos não suportam quando São Paulo fala sobre a ressurreição dos mortos, que ele quer provar que Jesus é Deus, falando que ele ressuscitou dos mortos. Essa é a garantia. Mas quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, alguns caçoavam e outros diziam, nós te ouviremos falar disso em outra ocasião. Um grande evangelizador que também vai aprendendo como evangelizar. Por muitas vezes, Paulo vai falar de não usar métodos humanos, da persuasão, da sabedoria, mas do Espírito Santo. O Espírito Santo para que a fé anunciada não se baseie na sabedoria humana. Isso vai ser um aprendizado que Paulo vai ter aqui, certamente. Por muitas vezes, Paulo é um sábio, Paulo é um homem de um conhecimento, de uma sabedoria enorme. E ele vai fazer de tudo isso lixo, esterco, por causa do conhecimento de Cristo. Ele vai anunciar mesmo aquilo que é loucura, mas baseado no Espírito. O Espírito ele faz essas coisas mesmo. Ele transforma, ele nos torna capazes, ele nos revela aquilo que nós devemos dizer na hora que nós devemos dizer. O que eu quero ressaltar nessa passagem, porém, não é a dimensão da evangelização de Paulo, que poderia ser um conteúdo de um curso. O que eu queria ressaltar é a dimensão da verdade. A verdade plena que o Senhor disse que o Espírito vai nos revelar. A verdade é uma só, mas ela se revela progressivamente, à medida que nós suportamos. O discurso de São Paulo é duro demais para os gregos. Mesmo que alguns aceitem as palavras de Paulo, será necessário um pouco mais de tempo para que os outros possam aceitá-la. Será necessário que o Espírito Santo haja nos corações deles. Na verdade, toda a evangelização ela parte do Espírito que age em nós e age no outro para acolher aquilo que vai ser falado. Mas também o Espírito vai agindo em nós para, à medida que nós suportamos, ele vai revelando a verdade. Porque nós também não suportamos toda a verdade. É isso que Jesus diz. Tenho muito a vos dizer, mas ainda não sois capazes de suportar. Essa liturgia nos ilumina muito. A maioria daqueles que buscam todos os dias o Senhor querem logo conhecer tudo. Tem uma sede enorme, leem livros, buscam direção espiritual, buscam confissão todas as semanas, todo mês, ou muitas vezes, para conhecer a verdade toda. Mas a verdade toda é um processo. Deus se revela através da intimidade com Ele. Deus se revela através do Espírito Santo progressivamente, à medida que nós podemos suportar. É como uma criança que nasce e a mãe não pode dar logo um pedaço de carne para a criança. Se soubesse como é bom comer um churrasco para aqui um pedaço de carne. Mas a criança não pode comer um pedaço de carne. Ela precisa primeiro beber o leite. Os dentes precisam primeiro nascer. O organismo precisa ainda se desenvolver. E isso exige tempo. No nosso caso também, precisamos de tempo e de fervor nesse tempo. Precisamos de tempo para que a gente vá maturando aquilo que Deus vai revelando. E entender o caminho que Deus vai fazendo conosco como um caminho progressivo. Ele não vai revelar tudo no primeiro momento da nossa vida.
Ele vai se revelando aos poucos. E por isso, cada momento que Ele se revela para nós, exige de nós muito fervor. Porque o tempo unido ao fervor vai nos tornando cada vez mais, com envergadura da fé mais forte, com musculatura da fé mais forte. O desejo do nosso coração tem que estar unido à paciência. A paciência para esperar o tempo e o fervor do desejo de Deus e de conhecer a sua vontade. Essas duas coisas precisam estar unidas. A vontade de Deus ela vai se revelando, ela vai se manifestando na determinação por Deus, pela oração, por buscá-lo sempre. Dizia Teresa d'Ávila que para ter vida espiritual, vida de oração, é necessário ter uma determinada determinação. Determinar-se por Deus e pela sua vontade. Buscá-lo sempre, desejar a intimidade sempre. Com paciência de que Deus vai se revelar na medida dele, no tempo dele, à medida que o Espírito Santo foi encontrando espaço dentro de nós para se revelar, não na nossa forma, não na nossa velocidade. Os santos conheciam a vontade de Deus, e não só para as suas vidas, mas também para a vida dos outros e algumas vezes até das coisas futuras. Alguns santos tiveram a capacidade de conhecer as coisas da vida do mundo futuro, como o céu, o inferno, o purgatório. Deus tem um plano de santidade para nós, para ti. E aí? Tu estás disposto e preparado para escutar? Com paciência, mas com escolha determinada por Ele, certamente Ele vai se revelar. E como Ele vai se revelar? Pelo Espírito. Por isso, preparar-se para receber o Espírito é muito importante. O Senhor revelará, o Senhor mostrará, o Senhor abrirá caminhos novos e nós precisamos buscá-lo sem nos cansar, determinados, mas com paciência, sabendo que o Senhor é que está conduzindo. Estás disposto para escutar a vontade de Deus? Só se também estiveres disposto a clamar o Espírito Santo e deixar que Ele revele aquilo que o Senhor quer. Que o Senhor te dê nesse dia um desejo profundo de receber o Espírito e uma boa oração. Deus te abençoe.